Boa noite, todos e todas. Boa noite, Claudiceia. Um axé para você também. Um axé a todos os militantes. Uma saudação especial nessa noite especial a todos os militantes, companheiros e companheiras desde a LITE, a todos os internautas que estão sintonizados nesse momento nas nossas redes sociais do PSTU, no Facebook, no YouTube. Muito obrigada desde já pela atenção e audiência de vocês. Um axé para você, Claudiceia, é um prazer enorme estar dividindo a apresentação. A nossa luta e resistência de raça e classe é contra a exploração e todas as formas de opressão, e pela unidade de todos os setores oprimidos da classe trabalhadora, que nós entendemos, nós do PSDU entendemos que a tarefa histórica da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe é destruir não só o racismo, mas todas as formas de opressão, todas as formas de exploração e, principalmente, o grande responsável por todas essas mazelas e desigualdades que nós vivemos, que é o capitalismo. Esta iniciativa, como eu costumo dizer, a forma mais eficaz de empoderar a mulher negra é dando o microfone na sua mão. Mas o que é que essas pessoas não sabem é que muitas de nós não conseguimos fazer o isolamento social, uma vez que as empregadas domésticas, as empregadas de limpeza foram todas consideradas trabalhadoras essenciais. Essenciais para o lucro dos patrões. Para mim é emblemático ver que essas mulheres como eu, que não têm tempo para ser ativistas, que não têm tempo para ir a manifestações, agora estão a tirar um pouco do seu tempo para o fazer. Uma vez que quando a mulher negra for liberta, quer dizer que todas as outras formas de opressão terão... Desejo solidariedade, amor e libertação no ato do Julho das Pretas, que vocês estão realizando. E quero dizer que nós aqui dos Estados Unidos estamos com vocês aí no Brasil. As mobilizações massivas e a rebelião contra a supremacia branca e o Estado capitalista têm inspirado muitos lutadores jovens e da classe trabalhadora a entrar em ação. Nossas lutas estão conectadas. A luta de vocês é a nossa luta. Solidariedade até a vitória. Desde Chile, desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores, saludamos esta importante actividad. Las mujeres negras, las mujeres caribeñas, las mujeres latinas, así como las mujeres en todo el mundo, conocemos de la opresión, del machismo, de la opresión del Estado. Hoy, Chile nuevamente, entonces, el Estado chileno, como el Estado brasilero, el Estado norteamericano y los distintos estados capitalistas oprimen, nos oprimen a las mujeres y mayormente oprimen a las mujeres por ser negras. Sabemos que el machismo es una guerra que tenemos que dar en contra de este sistema y seguiremos y deberemos profundizar tanto la revolución chilena como caminar a la revolución mundial para terminar definitivamente con la opresión y que negras, latinas, caribeñas y todas las mujeres que hemos sido explotadas en el mundo consigamos la liberación total de la mano de nuestros compañeros. Saludos desde Chile y arriba las que luchan. Sou professora Renata, de Volta Redonda. Nesse Julho das Pretas, eu vim contar um caso real que aconteceu comigo em pleno século XXI. O fato é que em 2013, eu fui uma das lideranças de uma grande greve, uma greve histórica que durou 38 dias na minha cidade de Volta Redonda. E depois dessa greve, eu tive o azar de ficar doente. E o prefeito Neto mandou a empresa de perícia médica, que era privada, negar a minha licença. E começaram a me perseguir, deixaram de pagar o meu salário. O negócio deu tão certo comigo que eles passaram a fazer a mesma coisa com as outras pessoas. E foram 9 trabalhadores demitidos. E o sindicato pelo qual eu sou sindicalista entrou na justiça e conseguiu reverter a situação. E esses 9 demitidos conseguiram ser reintegrados ao quadro da prefeitura. Porém, eu, Renata, sindicalista, mulher, negra, pobre da periferia, mãe solteira, sequer fui demitida e até hoje estou sendo impedida de trabalhar. Até hoje o sindicato CEP não entrou com processo pedindo minha reintegração, nem minha readmissão, porque na verdade eu não sou exonerada. E eu sigo na luta.
sendo impedida de trabalhar, tendo que criar minhas filhas e passando por dificuldades. É muito comum nessa sociedade capitalista as pessoas acharem que nós, mulheres negras, somos inferiores, nos comparam com as mulheres brancas e nos diminuem, e acham que a gente ainda aguenta chibatada, que a gente ainda aguenta chicotada, mas a gente já tá cansada, chega, eu não aguento mais ser perseguida política, eu não quero carregar esse estiguinho o resto da minha vida, eu quero meu emprego de volta, porque eu fiz um concurso público e eu tenho direito de trabalhar. Então, prefeito Samuca, pare de seguir a cartilha do Neto e dê um exemplo de dignidade e devolva a minha matrícula. Aproveite que estamos no mês das pretas, no Julho das Pretas, e faça com que a justiça seja feita. Devolva a minha matrícula e o CEP precisa encampar essa luta. E eu convoco todas vocês, do Brasil todo e de todo o planeta, a se juntarem à minha luta, pela minha readmissão já. No justice, no peace! 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 No justice. I've been living for 4,300 years. There is blood on these streets, sir. Why are we going to continue being peaceful when they are killing my brothers and sisters? We are being peaceful. We are on the grass. Why are they here? It is because of them why we're here. So why the fuck are they here, sir? I'm tired of being peaceful. We on the grass. I have lost 3 brothers to this, sir. 3! This is not all right. I'm hurt. You don't see the eyes. I'm hurt. My people out here hurt. I'm tired of this. I'm not sitting down. If I gotta die behind my brother, I'm gonna die about it. My kids after me, they gonna walk these streets free, just like everybody else can walk these streets free. I'm not standing down. I'm black and I'm proud and I'm strong. Stand down. We are strong. No justice. No peace. No justice. No peace. No racism. Police. No justice. No peace. Meu nome é Misty Souza, tenho 33 anos. Sou mãe de Miguel Otávio, o garoto de 5 anos que caiu de uma das torres gêmeas no Cais Santa Rita. Eu levei meu filho para trabalhar junto comigo, porque infelizmente eu não tinha com quem deixar ele. Então eu precisei deixar ele dentro do apartamento, sob os cuidados dela, para poder passear com a cadela dela. E infelizmente, ela não teve paciência com meu filho. Ela abandonou meu filho dentro de um elevador e apertou o botão da cobertura e meu filho foi embora. Nesse momento é só justiça, porque se fosse eu já estaria presa, o caso já estaria solucionado. Mas como foi ela, por uma pessoa de dinheiro, que tem influência, ela está solta, pagou uma fiança de 20 mil reais. E nesse momento eu só quero que se faça justiça. A justiça tem que ser igual para todos. Então ela errou com meu filho, ela abandonou meu filho dentro do elevador. Então ela precisa ser condenada e ser presa, porque se fosse eu também estaria presa. A única coisa que eu quero é justiça. Justiça por Miguel. Muito obrigada. Todos os filhos e filhas de mães trabalhadoras negras que choram a perda da vida dessas crianças por conta da violência racista, da burguesia racista e do Estado brasileiro. São mulheres negras que têm suas casas nas periferias das grandes cidades e que se veem todos os dias ameaçadas e atacadas, ou seja, do machismo e do racismo religioso. Eu, Iamorô Eliana de Omulu, militante do PSTU da Zona Leste, pertencente à religião matriz africana, faço a minha homenagem às 3 matriarcas fundadoras do Candomblé, Iá Petá, Iá Calá e Iá Nassau, as fundadoras da Barroquinha, no Engenho Velho, em Salvador, hoje conhecida como a Casa Branca. 3 mulheres negras, princesas, símbolo de resistência e de luta, que nos dê forças, que nos ajude a vencer a esse preconceito, a essa intolerância, a essa desigualdade. Que sofreram na senzala. Ora eu, nosso direito criminaliza a nossa luta, silencia nossos corpos, mas não pode silenciar nossos mortos.
somos Marielle, George Floyd, João Pedro, Miguel e todo negro e negra vitimado por esse sistema. Sociedade capitalista, sente o nosso peso, trema. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Vidas negras importam. A Júlia da Mulher Africana. Vamos agora aqui homenagear a luta das mulheres negras trabalhadoras da educação, das funcionárias de escola que educam sim, das professoras e funcionárias terceirizadas, que governadores e prefeitos querem abrir as escolas em plena pandemia. Exatamente. Querem lembrar os navios negreiros que eram chamados de tumbeiros porque carregavam mortos. Viva a Revolução Socialista, viva o Júlio da Luta, viva o Júlio das Mulheres Pretas. Muita satisfação que eu venho ao nosso ato hoje me solidarizar com a luta dos trabalhadores domésticos, a maior categoria profissional do nosso país. Falar sobre a nossa luta e a nossa resistência necessariamente é falar sobre o trabalho da empregada doméstica, pois é onde nós, mulheres negras, mais construirmos uma sociedade verdadeiramente nova, uma sociedade socialista na qual nós, mulheres negras, brancas, homens brancos e negros, sejamos emancipados desta condição de exploração e de opressão, e na qual o trabalho da empregada doméstica, o trabalho doméstico seja ressignificado enquanto um trabalho de libertação humana. Muito obrigada, companheira. Ela acorda às 5 horas da manhã todos os dias, deixa os filhos dela com a mãe, porque ela não tem condições de pagar alguém para ficar com as crianças, e aí ela atravessa a cidade, porque ela mora na periferia. Ela trabalha o dia inteiro vendendo doce, vendendo salgado, dentro dos transportes públicos, na porta das empresas. No final de semana ela trabalha como manicure, faz bico de faxina, trança cabelo. Essa história ela poderia ser a sua. Ou, com certeza, você conhece alguém que vive essa situação. Essa é a realidade de milhões de mulheres negras no nosso país. E como se não bastasse essa vida difícil, os empresários, os patrões e até a mídia tentam convencer a gente que o nome disso é... Esse discurso também está dentro dos... Mas para alcançar isso só tem uma saída. E essa saída é a destruição desse sistema que a gente vive hoje. Que é o sistema que mantém toda essa precarização e a vida das mulheres negras e dos trabalhadores cada dia mais difícil. Hoje, que é dia 25 de julho, dia da mulher negra latino-americana e caribenha, é um dia muito importante para resgatar a história das nossas ancestrais, uma história assim de muita luta, de muita coragem. É esse tipo de espírito que a gente precisa resgatar para as nossas lutas atuais, para as batalhas que ainda vão vir. Porque a história dessas mulheres, inclusive Teresa de Benguela, é uma história de luta contra os de cima, de organização e não de conciliação, como alguns setores querem vender para a gente. O Brasil se absteve na votação da ONU contra a discriminação de mulheres e meninas. O país, durante as negociações, se alinhou a governos ultraconservadores. É nítido que Bolsonaro é inimigo das mulheres negras. Mas o inimigo não é só ele. Lula e Dilma se comportaram como verdadeiros capitães do mato contra nossas irmãs e irmãos haitianos. Em 2004, Lula aceitou liderar as tropas de ocupação no Haiti, a serviço dos interesses das multinacionais estadunidenses, que seguem até hoje explorando a mão de obra mais barata do continente, mulheres negras haitianas, que são 80% das operárias nas fábricas têxteis. O discurso de missão de paz serviu para encobrir a prática brutal e violenta utilizada pelos soldados ao reprimir as greves operárias, os movimentos sociais, e utilizaram inclusive do estupro de milhares de mulheres e crianças haitianas. Somente no relatório da ONU há o registro de 300 crianças, filhas dos soldados da ONU. Esquecer
Eu não vou esquecer do chicote nos ombros dos meus antepassados. Eu não vou esquecer de cada homem, cada mulher que da África foi raptado. No meu peito ainda ecoa a dor do meu povo. Mas não seja bobo, não se engane, pois o ódio também me consome. Ódio sim, ódio de classe, ódio que me faz resistir e que me faz lutar contra um sistema que até tenta, mas não pode me calar. A sociedade já é algo muito difícil, mas ser mulher, mãe, preta e pobre, a luta se torna muito mais constante. Estamos cansadas de enterrar os que todas as nossas vidas importam. Meu nome é Janaína, sou diretora do Sindicato da Construção Civil e trabalho também na empresa Bespar, né? Faço rejunte de cerâmica, por muitas humilhações, sofremos assédios, né, dentro do canteiro de obra por conta de ser negra, pobre, né? A gente passa por tudo isso. Ainda tem mais, quando chegamos em casa começa a nossa... Boa noite, eu sou Janaína, da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta. As mulheres negras, desde que nós entramos trabalhar numa fábrica, a animalização já é muito grande, né? Negra foi reservado trabalhar num forno de têmpera de 750 graus. Aliás, foi a primeira mulher a realizar esse trabalho na empresa. E o que me levou a desenvolver uma série de doenças profissionais, porque a alta temperatura das funções, enquanto a gente fala isso, não é uma mera formalidade, né? Nós estamos nos postos de trabalho mais desvalorizados. A desigualdade salarial é brutal. Nós recebemos até 47% menos do que um homem branco. É preciso lutar contra esse sistema. Esse sistema não serve. Um sistema que valoriza o lucro em detrimento da vida não é um sistema que pode funcionar. Sou Fátima Barros, liderança quilombola da Ilha de São Vicente, município de Araguatins, no estado de Tocantins. Sou mulher negra, sou mulher quilombola. Sobretudo as mulheres quilombolas estão vivendo nos seus territórios um momento de profundo isolamento, um momento de invisibilidade que é sempre potencializado por a política genocida do governo Bolsonaro, pela política econômica genocida do Ganta, né? É nós por nós, mas somos nós, mulheres negras, a vanguarda da luta do povo negro nesse país, pois é sobre nossos corpos, é sobre nós que toda a estrutura da sociedade está para que outras mulheres não tenham o fim que teve Marielle, lutando para que a gente possa escrever uma história e que nessa história seja uma história de vitória para o povo negro. Doméstica e são as principais vítimas do feminicídio. São mulheres que estão no topo do desemprego, do subemprego. São mulheres que são as principais vítimas agora na pandemia da Covid-19. Mas também são mulheres que estão na linha de frente do enfrentamento das rebeliões lá nos Estados Unidos, por exemplo. E é por isso que a gente tem que estar organizado e lutando para derrubar governos como o de Trump, para derrubar governos como o de Bolsonaro aqui, que suas falas só reforçam a misoginia e o racismo. São muitos os desafios para as mulheres negras, trabalhadoras, faveladas, periféricas e quilombolas, nessa sociedade do capital e nas estruturas racistas. Pensar nas mulheres negras é pensar que essa luta é de gênero, é de raça e classe, é no combate ao capitalismo. Mulheres negras que somos lésbicas, bis, transexuais, nós não lutamos apenas contra o capitalismo, contra o machismo, contra o racismo, lutamos também contra a LGBTfobia. Lutamos contra tudo isso de uma maneira combinada, porque o capitalismo nos nega aquilo que é mais elementar a qualquer ser humano, que é o direito de estarmos vivos, que é o direito de amarmos e sermos amadas, que é o direito de autodeterminação sobre os nossos corpos. Nosso rap precisa ser luta, nosso palco cotidiano, principalmente quando se bate de frente com um bando de miliciano que desterra torturador. Continua vociferando enquanto eu descanso, carrego pedra na hora da trégua, eu sigo rimando. Negra insurreta, taca fogo na senzala, preto aquilombado, toma liberdade de assalto, com nosso punho erguido, marchamos outra vez. E o machismo não é uma luta somente das mulheres negras.
Não podemos carregar nas nossas costas essa responsabilidade sozinhas. A luta contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e a xenofobia é uma luta do conjunto das negras, negros, dos indígenas, dos héteros e brancos da classe trabalhadora. Assim como não podemos esperar para lutar contra todas as formas de opressões para depois da Revolução Socialista, sob a alegação de que a luta contra as opressões divide a classe trabalhadora, também não temos nenhuma ilusão de que é possível solucionar os dramas causados pela opressão nos limites do sistema capitalista, porque a nossa classe está dividida pelo machismo, pelo racismo, pela LGBTfobia e xenofobia, porque é lucrativo para os grandes capitalistas. E para unir a nossa classe, precisamos combater com bravura o racismo, o machismo e a LGBTfobia dentro da nossa classe e também fora dela. É, portanto, uma luta contra as opressões e a exploração. Uma luta só, luta organizada e coletiva, porque não existe saída individual. A nossa força está na unidade para lutar coletivamente, sem vacilação, sem traição, contra os exploradores e opressores. E para nós, a única solidariedade, de fato, é a solidariedade de classe. E isso é particularmente verdade para nós mulheres negras trabalhadoras. Estejamos hoje empregadas ou não, precisamos construir uma sociedade, outra sociedade. Precisamos tomar em nossas mãos tudo que é usado para nos explorar e nos oprimir. E para fazer isso, precisamos tomar o poder. E o nome dessa revolução é socialista. Viva o Júlio das Pretas! Margaritífera raça, purificai a praça, para que possas desfilar. Vamos queimar incenso, vamos espantar quebrantos e afastar o elequebá. Oh! Vamos queimar todo o preconceito que existe na praça e afastar o racismo, viu, que hostiliza a raça. Vamos mostrar para este povo que só quer um mundo novo, que é cheio de pérolas negras. Que todo povo de Umbanda é pérola negra, Fantia, Xanti e Nagô são pérolas negras. Lá na casa das minas, tudo que nos ilumina, que lutamos para preservar. Tambores, orixás e rezas, pérolas negras. Negros que lutam pela terra são pérolas negras. Os negros que se assumem, as causas que nos unem, todos são pérolas negras. Os negros que se assumem, as causas que nos unem, todos são pérolas negras. Todos são pérolas negras. Todos são pérolas negras.